tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes a mais uma hora da prece. Nós agora vamos dar início à nossa atividade evangélica. Então, para começarmos, eu convido que a gente se coloque em uma posição confortável e vá se desligando daqueles pensamentos que perpassam a mente de preocupação, de estresse, de ansiedade, angústia, enfim. Que possamos então agora fechar os nossos olhos e apenas pensar na imagem do nosso Salvador. Amado Mestre Jesus, com a sua infinita bondade, que tu possas hoje nos conceder os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos e, sobretudo, um coração de terreno fértil, a fim de que possamos absorver cada palavra aqui compartilhada e também gerar frutos da Tua Palavra, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes
sendo instrumentos fiéis da tua vontade, da tua bondade, justiça e caridade. Te rogamos ainda, Senhor, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja no âmbito físico, psíquico, moral, que Tu possa, Senhor, fazer a transformação e resgatar esse nosso irmão. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, nesse Evangelho. Que a Tua paz possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, desde já eu já peço desculpas caso haja algum ruído ambiente, mas nós e a nossa Casa Espírita estamos seguindo, na verdade, as orientações oriundas da Organização Mundial de Saúde, bem como em consonância com os decretos, estadual, municipal. Estamos ficando em casa, então caso vocês percebam aí algum ruído ambiente, é por conta da vizinhança e tudo, desde já minhas desculpas, mas passemos agora ao segundo momento, que é da mensagem. Eu não tenho esse livro físico, então eu vou ficar lendo aqui do computador e apenas por esse motivo eu não vou ficar aqui em contato visual direto com vocês, tá certo? A mensagem de hoje, ela é do livro Mãos Unidas, que é uma obra mediúnica psicografada pelo médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e a autoria dela é de Emmanuel e se chama Esperança Sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixas arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te devolveu as percepções, que te induziu ao pensamento irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde estejas caído, em favor de ti mesmo. Esse mesmo poder na vida, que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerá para logo
que o amor de Deus é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, acho que essa mensagem, embora curta, ela tem uma mensagem muito bonita, principalmente aqui no parágrafo final, quando fala: o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. A nossa nação atingiu, infelizmente, a marca de 500 mil de vidas ceifadas por essa pandemia. São famílias que ficaram sem parentes e eu me incluo nessa parcela, infelizmente. Acabei vendo a passagem, né, da minha avó desse plano para o outro. Ainda está recente, então muitas vezes a saudade me invade, a melancolia. No entanto, como é dito aqui na nossa mensagem de hoje, a gente não se deve deixar contaminar por esses sentimentos, deixar que eles permaneçam no nosso dia, na nossa frequência de pensamentos. Nós devemos sempre procurar as leituras edificantes, as companhias de leveza e, principalmente, servir, nos tornar úteis para aqueles que nos rodeiam, seja através de uma escuta, uma ação, enfim, um sorriso, né? Uma chamada de vídeo que agora tem, de certo modo, substituído, né, os encontros presenciais. Enfim, a mensagem de hoje, ela vem nos lembrar que embora as turbulações, as dificuldades se apresentem aqui na nossa existência, nós não podemos esmorecer, nós não podemos perder a fé. Devemos cultivá-la, sobretudo, tal qual lá aquele grãozinho de mostarda, tão pequenino, mas que com cuidado, com dedicação, com abnegação, a gente consegue resultar numa árvore frondosa, que nem lembra aquela pequenina semente. Que possamos, sobretudo nas dificuldades, fortalecer a nossa fé e ser testemunhos da infinita bondade e justiça, bem como do amor de Deus. Que possamos exercer a caridade nas suas mais diversas formas, não apenas na material, mas lembremos que os nossos irmãos precisam, além da nossa palavra, além do alimento, eles precisam de acolhimento, um acolhimento real, um olhar real, uma escuta real. Então, que possamos ser instrumentos da bondade de Deus e realizar ações que comungam dos ensinamentos dele. Então, encerro a minha participação aqui. Já vocês terão aí o segmento da nossa atividade com o Evangelho e a leitura das questões. Então, um beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus, quem puder fique em casa e se precisar sair, por favor, use a máscara e tenha sempre álcool perto de você, tá bom? Então, um beijo, que Deus te abençoe. Forte, mas no fim,
tirar a força da maldade. Tira todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessa a voz desigualdade. Quando todos compartilham o sonho e não usam mal a liberdade. O mestre não sente perfeito e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. E nele está a nossa salvação. Chega todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Chega todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Boa noite. Vamos para a nossa leitura de hoje, a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça.
e encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que secam, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a ele mesmo que aquele que leva o prejuízo ao outrem, por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que não há nele nada de melhor do que na véspera. Aliás, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera, né? Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades
que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las estará no caminho que conduz a todas as outras. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, ela vem nos trazer aqui, nos fazer lembrar sobre as características, algumas, como o próprio texto diz, sobre algumas características, algumas qualidades do homem de bem. E como é que nós vamos fazer para nós avaliarmos se nós estamos nesse caminho, Porque são qualidades ainda provavelmente tão distantes de nós, porque fala de um amor verdadeiro tão sublime, da fé em Deus, do amor ao próximo sem nada esperar em troca, da benevolência, da bondade, São características ainda muito sublimes para a nossa capacidade, mas nós sabemos que são a nossa meta e que nós precisamos do esforço diário para nos aproximarmos um dia de cada vez rumo a essa construção do novo homem em cada um de nós, desse homem de bem, nos afastando aí das nossas ainda atitudes de pequeneza moral, E aí, como é que nós vamos saber se nós estamos nesse caminho? Se o texto diz que nós temos essa centelha divina em nós, então nós podemos observar as nossas atitudes e interrogar a nossa própria consciência, porque tudo está lá gravado. Então, busquemos diuturnamente interrogar a nossa consciência a respeito das nossas atitudes. Se de fato nós estamos entregando aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse entregue. Não é verdade? Busquemos esse esforço diário, a nossa autoavaliação, busquemos ali identificar as nossas oportunidades de melhoria e aos poucos vamos corrigindo as nossas pequenezas, E aí, um passo de cada vez, agindo de forma que esteja de acordo com esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E assim nós vamos desenvolvendo essas virtudes no nosso dia a dia, sem esquecer de que nós começamos pela nossa família, que é o nosso primeiro grupamento social, a nossa primeira grande escola, enquanto encarnados nessa terra de expiações e provas, É lá que nós convivemos, é lá a nossa primeira grande escola, onde nós podemos exercitar as atitudes, os sentimentos que nós já somos capazes de realizar no nosso cotidiano. Fiquemos então com Deus, com muita paz em nosso coração e com a certeza da necessidade da autoobservação diária em busca do desenvolvimento dessas virtudes, tendo como cartilha o Evangelho de Jesus, que é luz e redenção para os nossos caminhos. Que assim seja.
Boa noite, caros irmãos, caras irmãs, que Deus te dê a tua paz. Estamos em mais um momento da Hora da Prece e hoje ficamos responsáveis pelo Livro dos Espíritos, nos capítulos que fala sobre a população do globo e a sucessão e aperfeiçoamento da Terra. Temáticas muito importantes e interessantes que Kardec nos trouxe e questionamentos sobre a transformação, sobre a modificação das pessoas, sobre a reprodução, que é a primeira questão trazida por Kardec nesse livro. E que a gente deve ter uma interpretação para que possamos entender como é essa reprodução. Ou qual a função e finalidade dessa reprodução. Qual a importância da reprodução. E sempre tendo cuidado para que possamos entender que a reprodução não é uma reprodução desregrada, uma reprodução inconsequente. Então, os espíritos até respondem que é necessário, ou qual a importância da reprodução. E os espíritos mostram que é essencial para a continuidade da vida na Terra. É essencial a reprodução dos seres, é essencial a reprodução dos seres humanos. Então é fundamental e essencial essa lei, essa reprodução que permite dar continuidade à raça humana na Terra ou à raça dos seres vivos. E tudo, vai se reproduzindo. Por isso dá importância. E aí os espíritos vêm trazer que sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Sem essa reprodução, se não existisse essa forma de reprodução entre os seres, o mundo corporal não existiria, né? Concordam que passaria um tempo e aí só teriam aquelas pessoas, se elas não se reproduzissem, acabaria. Mas temos que ter muito cuidado com relação à reprodução. Que a reprodução será desregrada? Será feita de todo jeito? É um outro questionamento trazido por Kardec. E será que essa reprodução pode ser de forma descompensada por nós? Mas aí Kardec até pergunta, como é que seria se aumentasse a população e se ocasionasse essa reprodução de forma desregrada? E os espíritos até trazem que Deus não deixaria. E é um questionamento até simples, como fala o espírito Miramês, de que essa reprodução, Deus, com toda a sua perfeição, não permitiria. E é simples a gente entender que Deus não deixaria. E aí a gente entende algumas coisas dessa lei de reprodução. A gente sabe que existem leis essenciais para o caminhar e o desenvolver da vida. E uma dessas leis que existem é a lei de destruição. Lei divina que em certos momentos, quando é necessário, Deus, com toda a sua sabedoria e plenitude, causam, vamos chamar de varreduras, para reestabelecer o equilíbrio. O equilíbrio da natureza é perfeito, é fantástico. Então, às vezes, existem algumas catástrofes, algumas situações que acontecem que a gente não entende, mas que é necessário para o equilíbrio terrestre, para o equilíbrio da raça humana. E aí os espíritos, novamente Kardec, vem perguntar que justamente isso, se essa progressão, já na pergunta 687, se essa progressão e aí esse aumento de pessoas na Terra, não chegaria um tempo que a Terra estaria excessiva, superlotada, inabitável.
E aí os espíritos respondem que não, né? Que Deus, como eu falei, a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do jardim, do conjunto. Desculpa. Então veja como é perfeito Deus. E como Deus traz esse equilíbrio. Então as crianças nascem, várias crianças, e aí o equilíbrio vai se restabelecendo. Em certos momentos é importante, por isso, da harmonia das leis e ter a lei da destruição para permitir esse equilíbrio. Às vezes a gente pensar nisso, né, como Kardec pensou e questionou, e a resposta foi simples, né? Deus está ali, ele sabe do equilíbrio das coisas. Então mesmo que haja, mesmo que o homem tenha esse ímpeto de querer se reproduzir de forma exorbitante ou de forma desregrada, Deus utiliza mecanismos para nos auxiliar, digamos assim. Então por isso que a gente deve ter muito cuidado e por isso que o ato sexual é algo que é muito importante. Porque advém da reprodução, mas essa reprodução deve vir com responsabilidade por nossa parte, com equilíbrio. E é isso que a gente vem para aprender. Então, necessário é necessário, sim, extremamente necessário para a continuidade. Mas é importante que isso não seja feito de forma desregrada. E aí tem outras questões do Livro dos Espíritos, como quando a gente comete o mal, ou no Evangelho. O mal há de vir, mas há daquele que causar. Então a responsabilidade será nossa. Mas que as leis da natureza, as leis divinas, são perfeitas e darão cumprimento. E aí Kardec vem trazer algumas outras questões sobre as raças que já existiram, sobre as raças humanas, sobre as modificações. E aí ele traz em uma das questões, que é a questão 688, que ele diz que há raças humanas que evidentemente já se extinguiram, já diminuíram. E ele ele pergunta se virá momentos em que outras raças humanas terão desaparecido. E os espíritos respondem que, de fato, há um momento em que as raças humanas, uma das raças humanas, podem ser que cheguem à extinção, mas que outras tomarão o seu lugar. Veja o constante ciclo, o constante equilíbrio, que em certos momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente desacredita em Deus. Olha só. Acreditamos na perfeição divina, mas às vezes nos falta esse entendimento da perfeição dos atos divinos que ocasionam e refletem sim na nossa vida. E é isso que os espíritos respondem, que outros vão tomando o lugar e outros tomarão o lugar. E aí Kardec inteligentemente vem com a outra pergunta, que ele pergunta se os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. E os espíritos voltam a falar, e aí traz, inclusive, a questão importante para a doutrina, que eles respondem, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. O que ele quer dizer? Que não são espíritos novos. Não são espíritos que nasceram agora. São espíritos que já têm uma bagagem. São espíritos que já vieram de outras encarnações. Que vieram para aperfeiçoar.
Então essa pergunta nos traz uma percepção de que é uma oportunidade que estamos tendo e que devemos aproveitá-la o máximo possível. Esse aperfeiçoamento deve acontecer agora. Mas como acontecer agora? Através do estudo, através da prática do amor do que o Cristo trouxe. Então, os espíritos que estão e que habitam aqui na Terra são espíritos antigos. São espíritos com uma bagagem que já vem. Que é importante, é por isso que a reencarnação é necessidade, a justiça divina. Porque temos muito a aprender nesse caminhar terreno. E Kardec vem com mais uma pergunta, que é a questão 690, e ele pergunta se do ponto de vista físico são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução. Então os espíritos respondem que a modificação das raças demoram vários tempos. E elas vão se modificando aos poucos. Mas que todas essas raças, todas essas modificações pertencem a uma só família, que é a família terrestre. E aí, trazendo mais uma pergunta desse contexto e desse capítulo, é uma pergunta bem interessante, capciosa, que Kardec fez aos espíritos, perguntando qual a diferença que existe, né? O caráter distintivo e dominante das raças primitivas. Qual a diferença daquelas raças primitivas à nossa? E os espíritos respondem de forma brilhante que as primitivas utilizavam muito o quê? A força bruta. E as raças atuais, nós utilizamos a força intelectual. Aprendemos a utilizar as forças da natureza. Então devemos caminhar, isso é um avançar da raça. A gente utilizava a força bruta e aí a gente vem passando a utilizar cada vez mais a força intelectual para a gente atingir a inteligência moral. Que é essa que estamos buscando. Por isso que não basta na evolução do espírito, o espírito ser inteligente, muito inteligente. Mas para que ele, se ele for muito inteligente, para ele chegar à evolução, ele precisa também da evolução moral. E que é essa que a gente deve buscar, alcançar. É essa que a gente deve progredir para atingir essa evolução moral. Para que a gente possa saber conviver com as outras pessoas. Para que a gente possa saber ter empatia pelo outro. Não depende do status onde nós estejamos. Precisamos olhar para o nosso irmão que está do lado. E como disse Paulo, se não tiver caridade, eu nada seria. E a caridade ela deve estar presente e deve compor essa nossa evolução moral. E devemos todos os dias, aos poucos, estar galgando juntos para atingirmos essa inteligência, essa força intelectual, mas que ande juntos com a força e a inteligência moral, para que assim possamos chegar. E que chegaremos à evolução que tanto buscamos. E o tempo, o prazo
que a gente vai chegar depende de cada um de nós. Que a tua paz permaneça conosco. Quando muitas vozes cantam sua oração, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através do som que ecoa e faz soar mais alto em nosso ser, a dizer que bonito é cantar e unido semear lições de amor. Nossos laços se apertam sempre mais, cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora, nossas mentes se concentram, se entrelaçam, possam soar, e nesse instante o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar, e a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Nossos laços se apertam sempre mais, cada
que o seu sonho pode ser real. Se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz, nos acordes que compõem essa canção, nós queremos te dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao passe da hora da prece. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, fazer uma prece individual e silenciosa. Que nós possamos sentir a espiritualidade amiga nos beneficiando com todas as energias de amor, paz, harmonia, e que nós possamos nos sentirmos melhores. Que o Evangelho de hoje possa ser o norte que nos guia a cada dia e que a cada alvorecer nós possamos agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior e à espiritualidade amiga por nos conceder a oportunidade de mais um dia fazermos a coisa certa. Que as benesses desse passe de hoje possa alcançar o coração de todos e refletir essa luz por todos os caminhos que cada um de nós passamos. Mestre Jesus, nos abençoa, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.